Se tem uma coisa que eu piro, é pra testar material novo. E hoje, sabe o que a gente vai fazer? Testar material novo. Os escolhidos foram os markers de acrílico da Artex. Não foi patrocinado por eles, e sim pelo meu namorado que comprou de Natal pra mim. Muito obrigada, meu amor. E bom, nessa caixinha vem um total de 60 cores. Ela é bem bonita, parece que assim, é bem prático pra levar pra vários lugares. Então isso é bem legal. E, gente, é muita cor, assim. Não parece, mas quanto mais eu ia abrindo e aparecendo mais andares. Então são 4 andares, assim, de estojinho que vem. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi testar os markers. E uma coisa que eu percebi é que as cores que estão na tampinha são muito parecidas com as cores que saem no papel. E, tipo, isso é uma diferença que eu vejo no marker de álcool, porque muitas vezes a cor que sai no papel é bem diferente. Então eu acho que eu vou ter menos problema em pegar a cor errada sem querer, alguma coisa assim. E bom, é lógico que eu tava super ansiosa pra realmente pintar de fato com eles. Então eu fiz alguns sketches e os decididos de hoje foi um gato, um tomate, uma flor, um retrato e pra finalizar uma bolha. E vocês vão ter que acreditar em mim, tá? É uma bolha. E bom, gente, eu fui indo meio que no feeling, porque eu não tinha visto meio que nada de como que usa. Então eu fui meio que aprendendo no processo. Mas, tipo assim, tinha muita coisa que era meio que achismo meu antes de tocar, de fato, em um marker. Então, o que eu achava que era antes de usar. E pra mim, eu acho que eu julgava muito pelo nome, então eu achava que ia se assemelhar muito à tinta acrílica. Mas até que é bem diferente, então, tipo, é bem mais opaco. E por ser, eu acho que uma caneta, eu acho que torna o processo um pouco mais simples, de certa forma. Eu acho que por ser caneta me deixa um pouco mais na zona de conforto que eu já conheço. Então, por já usar muito marker de álcool, por eu desenhar muito mais em sketchbook do que pintar realmente tela, de fato. Então, foi um pouco mais confortável do que eu imaginava. E assim, eu achava muito que não dá pra apagar, não dá pra errar. Mas, gente, a acrílica, ela só passa por cima dos erros e tá tudo bem. Você pode refazer várias coisas várias vezes. Então, vocês vão ver que eu vou refazer muitas coisas. E eu achei a ponta bem macia, é meio brush, sabe? Então, assim, é uma maravilha de passar. Dá pra fazer uns traços bem finos por ser brush, mas também dá pra você fazer grossos, então pra você completar as coisas é bem legal, bem interessante. E pra detalhes também, então é uma coisa bem versátil em relação a tamanho. E, gente, a tinta saía com muita facilidade. Tanto na caixinha quanto nela, falava pra chacoalhar, mas, gente, eu não sei se eu tô fazendo errado, mas, tipo assim, eu quase nunca chacoalhava e saía tinta normal. Então, eu não sei se alguém aí morreu de ânsia por não chacoalhar nada, me perdoa. Mas eu não tava só sentindo necessidade, então eu acabava não chacoalhando. Mas, tipo assim, tem vários avisos que você precisa chacoalhar antes de usar, mas, tipo assim, eu só não chacoalhava, tava indo. Então, não sei se fiz errado, mas espero que eu não tenha deixado ninguém agonizando aí por não ficar chacoalhando em todo momento. Mas, assim, a tinta saía muito fácil, não precisa apertar, eu fazia, tipo assim, muito pouco esforço. Então, tipo assim, já eram coisas um pouco mais diferentes do que eu imaginava. Eu acho que elas são coisas que você só meio que descobre usando de fato, sabe? Enfim, nesse processo do tomate, eu tinha até pensado em fazer uma base mais alaranjada, mas como eu tinha falado, a tinta cobre bastante. Então eu fiquei, será que vai ser um desperdício? Eu só comecei a atacar o vermelho logo em seguida. Podem até ver aí no processo do tomate que eu senti que eu tinha feito o brilho um pouco grande demais. Então eu só passei um marrom um pouco por cima, que meio que já resolveu. Vocês podem ver que, tipo, sobrepôs praticamente a tinta cinza. Então não fica falhada nem nada. As tintas mais claras, elas são um pouquinho mais transparentes, mas ainda assim elas têm bastante presença. Eu acho que tem essa relação de quanto mais clara, ela cobre um pouquinho menos, mas ainda assim a acrílica em comparação com outros materiais cobre muito, sabe? Eu acho que é um diferencial bem forte nela. O papel que eu tava usando é no sketchbook da Uhuhu, que é específico pra marker. Então, assim, tava muito bom. O papel, ele não tem tanta textura. O papel desse sketchbook, ele é bem liso. Então, o pincel, ele passava com bastante facilidade. Eu acho que se for um papel com mais textura, pode acabar danificando a ponta. Então, não sei se será que é muito ideal, sabe? Eu acho que esses markers que eu tô usando são mais específicos para não aguentarem tanto impacto com a superfície que você tá passando. Então, eu acho que eu tô usando um sketchbook ideal pra ele. Enfim, agora vocês podem ver que eu já comecei a fazer a minha flor. E como eu tinha falado da questão de cobertura das tintas mais claras, eu decidi, de fato, na flor, fazer uma base totalmente mais clara, porque eu passar cores claras por cima. Então, eu considerei que fosse um pouquinho mais importante do que o tomate, que eu já passei logo um vermelhão por cima. E aí, nem foquei tanto em fazer a base. E aí, foi nessa flor que eu comecei a testar mais de fato como funciona, né, a questão de espalhar as cores e tal.
Enfim, como foi a primeira vez e eu já também não tinha pesquisado muito de como usava, eu fui realmente descobrindo como funcionavam as coisas durante o processo. E, tipo, em relação ao tempo de secagem, gente, é, tipo, questão de 3 segundos. A tinta já seca. Então, tipo, se você quer fazer uma mistura, você tem que saber muito rápido. Mas também não é uma coisa, assim, muito difícil. Eu acho que eu fui aprendendo, eu fui errando durante esse processo que vocês estão vendo aí. Mas eu fui pegando jeito, fui tentando misturar um pouco também com o dedo. Mas como eu também tô acostumada com o marker de álcool, que eu acho que seca muito mais rápido, tipo, quase instantaneamente, às vezes eu também acabava, tipo, apoiando minha mão, tipo, na tinta, sem querer, mesmo que ela seque em 3 segundos, como eu falei. Mas eu tenho muito costume com marker de álcool, então também eu ia manchando um pouco os lados. Mas você pode também fazer várias camadas que, tipo, a tinta meio que não se mistura por baixo, sabe? Você não arranca a tinta de baixo. Aconteceu um erro, sabe? É só, meu Deus, passar por cima e tá tudo bem. Então, assim, eu percebi que se você quer dar realmente um aspecto mais degradê, você tem que passar as duas tintas que você quer misturar o mais rápido possível, porque senão, gente, ela sobrepõe, tá? Ela passa, assim, por cima mesmo, tipo, não mistura, fica bem blocada a questão de cor se secar, sabe? Então, ou você mistura em 3 segundos ou já era. Mas eu acho que uma coisa que eu percebi também quando você passava tinta no papel, que a tinta saía mais clara e aí quando ela secava ela ficava um pouquinho mais escura, então eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com isso no processo. Enfim, gente, esse gato acabou me dando um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginava. Então vocês vão ver no processo que eu refaço várias vezes algumas partes dele, né? Eu não consegui me decidir qual cor que eu queria nele. E vocês podem ver também que eu vou reposicionando as cores cada vez em um lugar diferente. Então eu tava, tipo, bem indecisa como que eu ia fazê-lo. Mas, tipo, o bom do marker é que ele me permitiu fazer o processo dessa forma, né? Então, tipo, bateu um pouquinho de desespero. Mas logo eu fui percebendo, tá bom, eu consigo refazer algumas coisas, tem ainda um jeito de eu salvar esse gato, sabe? Então, mas sem dúvidas foi, tipo, um pouquinho mais difícil do que eu imaginava com ele, e foi onde começou a surgir, eu acho que mais dificuldade mesmo de usar o material, sabe? Principalmente eu não conseguia achar a cor que eu quero, e aí às vezes até eu voltava um pouco pra página que eu tinha completado as cores pra ver, pra parar, refletir e pensar, meu Deus, calma, que cor que eu preciso, que cor que eu quero. Eu acho que esse gatinho foi um dos que fez eu pensar mais, que fez meu cérebro trabalhar mais. Não tanto quanto o retrato, que logo a gente vai chegar lá. Por todo o processo, eu fui sentindo também um pouquinho de limitações. E uma coisa que eu percebi é que, às vezes, né, detalhes muito pequenos, era uma coisa que o marker de acrílico às vezes não cobria tão bem enquanto eu imaginava antes de usá-lo, né? Mesmo que eu não esteja buscando uma coisa meio realista nesse processo que eu tava fazendo, detalhes muito pequenos, eu não podia me prender, basicamente. Era meio que impossível, porque o marker de acrílico te obriga um pouco mais a focar em coisas maiores. Outra coisa também que eu fui percebendo, o material te permite errar bastante, mas, tipo, nem toda solução é, tipo, 100%, sabe? Então, tipo assim, não dá pra corrigir tudo meio que facilmente. Então, mesmo que você consiga, sei lá, sobrepor uma cor que você colocou errado, às vezes nem sempre isso dá certo, sabe? E ainda mais como foi minha primeira vez, teve muita cor que eu imaginava que ficaria de um jeito, mas quando eu colocava no papel, ficava diferente. Então, isso acabou fazendo eu ter que refazer várias coisas, vários processos, passar várias cores por cima, até ficar do jeito que eu queria, sabe? Mas enfim, gente, agora eu comecei a realmente fazer o retrato, que eu já deixei por último porque eu sabia que ia ser um pouco mais difícil, e eu tinha razão, porque tem muitas técnicas que eu já faço no marker de álcool, que eu faço também com pinturas, por exemplo, de aquarela, de lápis de cor, de qualquer outra coisa, que eu simplesmente tive que esquecer aí, porque não ia dar certo, então, tipo, eu tive que meio que bolar alguma coisa que funcionasse aí na hora, então foi realmente a parte, assim, mais desafiadora. Eu acho que, tipo, por fim, o resultado me surpreendeu. Então, tipo, eu achei que o resultado ia ficar bem pior do que eu cheguei. Então, eu acho que eu já fico contente com o resultado, logo vocês vão ver. Mas, enfim, eu acho que um ponto forte que tem nesses marcos de acrílico, que eu vi um potencial neles, é porque as cores, elas são muito vivas. Eu acho que, tipo assim, lembra muito. Até quando você olha de longe, é meio que uma arte digital. Então, tipo assim, fica tudo muito forte, tudo sem nenhuma falha, sabe? As cores, elas têm muita potência nos lugares que a gente coloca elas, sabe? Porque são diferenciais que só o marker de acrílico traz, sabe? Que nenhum outro material que eu tenha consegue trazer, né, essa força das cores, essa presença, né, que o marker de acrílico traz. Bom, aí eu tava praticamente já encerrando o retrato, só trazendo, né, os detalhes finais. E aí eu já comecei a fazer logo a bolha. Eu acho que já
meio sem me importar muito, eu acho que era a menorzinha. Mas enfim, como essa foi meio que minha primeira vez usando, eu não cheguei a testar, mas eu acho que ia ser também muito interessante misturar o marker de acrílico, por exemplo, com lápis de cor, pra aí também trazer aqueles detalhes menores que o marker não consegue cobrir. Então, pra mim, eu achei bem ideal. Ele é ótimo pra fazer pintura em sketchbook, principalmente, porque ele não manchou praticamente nada na folha atrás, gente. Foi, tipo assim, pareceu magia, sabe? Porque, assim, eu não tava botando fé, mas, tipo assim, não sujou nada, zero, passou zero. Mas enfim, basicamente foi esse o resultado final. Eu acho que eu não tinha tanta expectativa e no final saiu um resultado legal que conseguiu me agradar. Eu já tinha alguma ideia de como seria essa experiência, mas teve também muitas coisas novas que eu aprendi e que são coisas que só descobre, tipo, realmente usando, gente. Não tem, acho que, muito segredo. Mas enfim, essa foi a minha primeira experiência com markers de acrílico. Espero que você tenha gostado, espero que tenha surgido algum interesse em você em relação a esse material. Enfim, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever. Temos, tipo, 300 inscritos. Você pode ser, tipo, o 301. Falou.